Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira orando por você. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha mais uma vez sobre este teu servo aqui, Jesus, para que eu possa estar expressando através do Espírito Santo do Senhor, meu Deus. Que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir. Que alcance almas. Em nome de Jesus, porque a minha fé, a sua fé, com a nossa ação, pode ter certeza, Deus ouvirá. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, abrindo o livro sagrado aqui, me encontrei aqui na palavra em 2 Reis, capítulo 20. Fazendo essa leitura aqui, vamos ser um pouco maranata? Mas é o Espírito Santo que manda em nós, né? Glória a Deus, glória a Deus. E a palavra diz, Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, ser servido de ti lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Aleluia. Eis que eu te sararei. Te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos e a tomaram e a puseram sobre a chaga e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? E disse Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra de que disse, adiantar-se a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás. Veja bem, é algo para a gente estar repetindo para ver como a palavra de Deus é forte, é eficaz, que ele vela pela palavra. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus, não mais volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Irmãos, aqui nós estamos falando da doença do rei Ezequias, né? Rei Ezequias, filho de Acás, né? Que foi um rei, foi o 13º rei, né, de Judá,
E ele era um homem temente a Deus, que ele lutou muito contra, né, os deuses, né, contra os deuses. E ele pregava Deus. Ele era adorador do nosso Deus. Mas acontece que Ezequias adoeceu. E a Bíblia nos fala, para que nós venhamos tomar posse da palavra, porque o mesmo Ezequias que Deus deu mais 15 anos para ele, é o mesmo Deus também que vai dar mais 15 anos para você, para mim, para mais, ou 30, ou 20, ou 50, tantos anos. É Deus quem sabe. É Deus quem sabe. Eu só sei que Deus cumpre com a palavra dele. Então, o que a gente vê de melhor aqui, e que a gente pode buscar nesta palavra, nesse capítulo 20 aqui de Reis, que conta a história da doença e a recuperação de Ezequias. Né? Um rei justo de Judá, ele era um rei justo de Judá. O capítulo também aqui revela, né, irmãos? Revela a sua fé e o seu pedido de misericórdia a Deus. A fé. Um rei de muita fé e o pedido de misericórdia ao Todo-Poderoso. Ao Todo-Poderoso. Glória a Deus. O pedido de misericórdia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Culminando na sua cura e no prolongamento da sua vida por mais 15 anos. Pedido de misericórdia a ele. Chegou ao trono do Senhor Jesus, aonde acabou que Deus ainda acrescentou mais 15 anos para o rei Ezequias. Glória a Deus. Então vamos ver aqui, assim eu estou sempre mostrando, buscando, falando e fazendo os esboços da gente para que a gente possa estar interpretando melhor a palavra do Senhor. Amém? Que é a doença e a mensagem do profeta Isaías. A doença e a mensagem do profeta Isaías. Neste capítulo inicia-se com a notícia de que Ezequias ficou doente. Ocorreu a notícia que Ezequias ficou doente. Aleluia. Ele ficou doente com uma úlcera. A Bíblia fala, né, que foi uma úlcera que ameaçava a sua vida, né? E o profeta Isaías é enviado. O profeta Isaías é enviado, glória a Deus, é enviado para lhe dar uma mensagem de Deus, que ele prepare-se para morrer. Olha só, o profeta Isaías é enviado para dar essa notícia a Ezequias, para ele se preparar para morrer. Está querendo dizer o quê? Eu pego aqui, vou com os irmãos com a leitura, para que nós venhamos todos os dias estar preparado, buscando em Deus, pedindo perdão, perdoando que se é perdoado, orando ao Senhor, olhando as nossas veredas, para que nós, em um momento qualquer que Deus vier nos recolher, nós estarmos preparados. E aqui Isaías leva este recado, né? Aonde ele estava dando a mensagem de Deus, para ele se preparar para morrer. Porque quando você se prepara para morrer, você tem que andar. Pastor, mas ninguém se prepara para morrer. Claro que prepara. Eu lhe provo que prepara. E como é, pastor, que pode se preparar para morrer? Ande com Deus. Ande com Deus. Pratique o bem. Pratique o bem. Sempre o bem.
Medite nas Escrituras. Clame sempre ao Senhor, de dia e de noite. Esteja com Deus e você está preparado para a morte. Eis a questão. É simples assim. É simples assim. Amém? E aí vem então a oração de Ezequias. E essa oração de Ezequias, né? A oração de Ezequias, perante a notícia da morte iminente de Ezequias, reage. Então, perante essa notícia dessa morte iminente, Ezequias reage. Ele reage, a palavra que fala, aleluia, que ele reage, irmãos, né? Ele reage com grande fé e oração. É o que eu falo. Fé e oração. É um conjunto da obra. Ele reagiu com fé e com oração. Com fé e oração, voltando-se para Deus e pedindo a sua graça. E como foi que Ezequias fez? Quem não conhece essa passagem, virou-se para a parede e foi orar ao Senhor. E foi orar ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor dele. Assim é eu, é você. É nós orarmos a Deus. Pedir ao Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para ter misericórdia de mim, ter misericórdia de você, ter misericórdia de nós. Que nós queremos, Senhor, a saúde carnal e espiritual, ainda que para que nós possamos estar levando o teu ídolo, o teu evangelho. E Ezequias virou para a parede e orou ao Senhor. Então, veja bem, e como foi a intervenção de Deus? Bora ver como foi a intervenção do nosso Senhor Jesus Cristo. A intervenção de Deus, aleluia. Deus responde à oração de Ezequias, enviando Isaías para anunciar que a sua vida será prolongada 15 anos e que ele se curará. Aleluia. Vejamos, após Isaías ter trazido a notícia, recapitulando, a notícia de que ele se preparasse para morrer. Mas ele, com a fé que ele tinha em Cristo Jesus, em Deus, aleluia, com a fé, ele sabia que a oração dele ia chegar no trono, a tua oração chegará no trono. E a última palavra é a do Senhor nosso Deus, a do Senhor Jesus Cristo. Você que está enfermo, você que está com alguém enfermo, nos hospitais, nos lares, a última palavra é a de Deus, a do Senhor Jesus. E quando Isaías trouxe aquela notícia para ele morrer, ele se vira para a parede e vai orar a Deus. Só que aí vem a intervenção de Deus. Deus responde à oração de Ezequias, enviando Isaías para anunciar que a sua vida será prolongada em 15 anos e que ele se curará. Lá, Isaías, que ainda não tinha nem saído de lá ainda, através do Espírito Santo de Deus, o profeta Isaías anuncia a Ezequias que ele terá mais 15 anos. Mas a Bíblia aqui nos fala que ele vai ter um sinal. E a cura e o sinal. Como essa cura e o sinal? Vejamos bem. Olha só. Disse, mas tomai uma pasta de figos e a tomaram e a puseram sobre a chaga e ele sarou. Veja bem. Olha o que Deus fala, acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figo. E a tomaram e a puseram sobre a chaga e ele sarou. Tomai uma pasta de figo.
e puseram sobre a chaga e ele sarou. Relata que era uma ursa que ele tinha e ele sarou. Mas aí vem a palavra que nos diz da seguinte forma: e Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se a sombra 10 graus ou a voltará 10 graus atrás? Então a palavra que está nos dizendo a cura e o sinal. Como é que podemos ver? A cura e o sinal. Que a palavra nos ensina. Ezequias pede a Deus um sinal da sua cura e do seu retorno ao templo. Aleluia! Ezequias pede a Deus o sinal da sua cura e do seu retorno ao templo para estar agradecendo, para estar louvando, para estar glorificando, porque, irmãos, nós vivemos tempos aonde estão indo buscar a bênção, mas não quer o abençoador. Recebe a bênção, recebe a cura, mas não volta para agradecer. Lembra lá da história dos 10 leprosos? Que só um voltou para agradecer. E veja quem foi este um. Só para a sua curiosidade, para você depois meditar e ver, ler e ver dos 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. E quem foi aquele um? Quem era ele? Então, muitos estão indo buscar a cura, mas não volta para agradecer aquele que o curou. Muitos estão indo buscar a bênção, mas não volta para agradecer o abençoador. Então veja bem a cura e o sinal que Ezequias pede a Deus, um sinal da sua cura e do seu retorno ao templo. Depois responde com o movimento da sombra do relógio de sol, o qual recua 10 graus. Aleluia! Então vejamos que a palavra de Deus, ela é genuína, ela é forte e ela é uma palavra viva e eficaz, penetrante como uma espada de 2 gumes, né? Que atinge a alma e o espírito, discernindo os pensamentos e intenções do coração. A palavra é forte, porque a palavra de Deus ela vem como uma espada de 2 gumes, mas quando você ora a Deus com fé, quando você ora a Deus com fé e que você busca, através da palavra de Deus, que você busca o que Deus pode fazer por você, Ele faz, Ele cumpre, Ele vela pela palavra. Glória a Deus. Eu quero dizer que quando Ezequias fala desta forma, então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não mais volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Irmãos, nós temos que fortalecer a nossa fé a todo momento. Porque assim como Ezequias, tem muitos Ezequias em cima da terra. Que está enfermo. Ezequias estava com enfermidade. Né? Ezequias estava com enfermidade. Aonde fala Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, que era um filho de Amós, Isaías, filho de Amós, né? Ezequias, filho de Acaz. E vejamos que o profeta, filho de Amós, veio a ele e lhe disse assim: diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ordenar a tua casa. Isso aqui é um versículo que
eu pego também com um versículo-chave. Ordena a tua casa. Ei, ordena a tua casa. Veja como anda a tua vereda. Busca mais em Cristo Jesus, que Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Porque Deus é contigo. E aí ele fala, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, glória a Deus. Então virou o rosto para a parede. Esse versículo 2 aqui também nos chama a atenção, para a parede, e orou ao Senhor dizendo, 2 pontos, Senhor, ser servido de ti, lembrar de que andei diante de ti, em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Aqui, Ezequias aqui tem uma convicção, viu, irmãos? Tem uma convicção de fé. Ele virou e orou ao Senhor. Senhor, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ou seja, era um homem que tinha convicção de que ele estava fazendo a coisa certa, a coisa que Deus agrada, a palavra, a obediência na palavra, o temor à palavra, servindo um só Deus, aquele dono da prata e do ouro, aquele que tudo criou, aquele que muito antes de tudo existir, ele já existia. Ezequias servia. É a convicção da fé. E que hoje muitos estão aí também enfermos, precisando da cura. E eu, neste momento, determino em nome do Senhor Jesus Cristo a cura carnal e espiritual na vida de cada um. Na vida de cada um. Que o Senhor venha, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, aquele que cura, salva e liberta, trazer a cura para cada um, nos 4 cantos desta terra. Eu sei que aquele que tomar posse, Pai, e que clamar ao Senhor, receberá sim a cura. E eu tenho certeza, e só oro e peço, para que volte e que venha agradecer e dar testemunho. Obrigado, meu Deus, por tudo que tem feito na minha vida. Cura a minha família, seja carnal, seja espiritual. Cuida da minha família, cuida dos meus amigos, cuida dos ministros missionários que andam no mundo afora, levando o teu ID. Senhor, neste momento aqui eu te apresento todos aqueles que me pedem, Pai, através do PV, oração e orientação. Continua, Pai, me dando, Pai, forças, paciência. Continua me capacitando, me dando sabedoria, para que eu possa estar levando o teu ID e orientando os filhos do Senhor aqui nesta terra. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Jogue por terra toda a enfermidade do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Mas eu peço por cada morador nos 4 cantos desta terra. Em nome de Jesus. Mando aqui a saudação para a abençoada irmã Maria, né, lá em BH, lá em Frutal, lá em Minas. Amém, irmã Maria. Continue firme, seja forte, corajosa, que Deus é contigo. Deus é contigo, minha abençoada. Deus, abençoe a cada um de nós. Sem o Senhor nós não somos nada. E sabemos que deste mundo aqui, nada levamos. Nada levamos. Levamos, sim, o que somos. E o que eu quero que nós sejamos é servos do Senhor em espírito e em verdade. E que eu oriento para que nós venhamos cada vez mais lutar contra as potestades, contra as enfermidades, doar mais amor,
desejar mais bem ao próximo, amar mais, sabe? Fazer mais caridade, porque a fé sem obra é morta. E para que nós venhamos ser curados como o rei Ezequias, nós precisamos dar testemunho e mostrar que nós estamos, sim, firme na torre. Porque quando ele ora, Senhor, ser servido de ti, lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Vamos orar mais. Vamos pedir mais a Deus. Vamos clamar mais. Vamos ser mais gratos a esse Deus que tudo faz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Mais uma vez aqui me encontro no santuário do Senhor Jesus Cristo. Eu e os anjos servimos ao Senhor. Feliz sempre. Pode estar amargando igual Giló, irmãos. Eu vou sempre dizer que está doce como o mel silvestre que João Batista alimentou no deserto. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que cumpre, que vela pela palavra dele. E se nós andamos nas veredas, com a nossa vereda correta, como Ezequias, ele ouve o nosso clamor. Amém? Que Deus em Cristo venha nos abençoar. Glória a Deus. Aleluias.